Caros irmãos e irmãs, a minha amizade com o pastor Ézio me permitiu ter uma cara de pau bem grande para ligar para ele e dizer: estarei em Brasília, se você tiver coragem eu posso pregar na sua igreja. Então eu me convidei, né? Isso só é possível quando a gente desenvolve este relacionamento, essa amizade, essa dupla de convivência e de manifestação da graça de Deus, o gordo e o magro. Né? Se você vê nisso a graça e a misericórdia de Deus, Deus pode usar até você, né? Independente de quanto você pesa, conforme vai estar a sua balança. Privilégio de estar aqui. Eu sou primo do reverendo Silas Silveira, que foi um dos primeiros pastores aqui de Brasília. E me lembro quando havia uma campanha para a construção do templo e chegou lá em nossa casa uma flâmula, na época que se faziam flâmulas ainda, né? Uma campanha financeira em todo o Brasil para a construção do templo, e tem um pouquinho da igreja de Prudente aqui, em algum lugar dessas paredes, mesmo com essa reforma tão bonita que os irmãos fizeram. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o segundo livro das Crônicas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. Outra motivação muito grande de alegria é poder rever ovelhas. Eu não digo ex-ovelhas, porque esse relacionamento pastor e ovelhas permanece apesar da distância geográfica ou até mesmo da placa denominacional. Há aqui no auditório pessoas que um dia caminharam conosco lá em Presidente Prudente, eu os vejo daqui, e que bom revê-los e saber que vocês continuam firmes no Senhor, servindo ao Senhor, e de alguma maneira nós estivemos juntos em alguma temporada dessa caminhada do reino. Muito obrigado à família da dona Elza Lobo, seu Jauir, que gentilmente nos hospedam com esse dom da hospitalidade que esses irmãos possuem, que é algo incrível. Com certeza eu vou sair um pouco mais gordo daqui de Brasília e espero não dar muito problema para os meus cardiologistas que estão aí no auditório, né, ao longo dessa temporada. Vamos ler a palavra. Quero agradecer também a presença de uma família que nós conhecemos hoje lá na praça da Torre, né? Está ali perto da dona Elza, receberam o convite. Muito obrigado pela presença de vocês. Não lembro o nome de todos, mas a moça que está ali, parece que foi Miss Brasília e chegou da China esses dias, né? Ou hoje, não sei, e veio aqui atendendo o nosso convite. Então, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que lhe havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse-me: pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a meu pai Davi, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão:
Porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, qual não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que estava em Gibeonde, diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Primeiro domingo do ano, início de um novo ano, ainda estamos nos eflúvios, não é? Nas consequências dessa mudança, e com certeza alguns dias atrás nós vimos pela televisão, pelos jornais, uma série de posturas que os seres humanos fazem para começar um ano novo com sorte. Alguns creem que tem que pular 7 ondas, outros que tem que comer lentilhas, e você sabe um monte de receitas que as pessoas usam ao longo do mundo, de todos esses planetas, ou de todos os povos que nós temos no planeta Terra, cada um com a sua mania de ter uma receita para começar bem um ano novo. E eu queria tirar desse texto uma receita, para nós que estamos reunidos aqui, uma receita para um bom começo. Não tem nada a ver com tudo isso que nós já vimos que a mídia falou. Serão 4 atitudes que nós vamos tirar aqui da vida de Salomão, num contexto em que ele está assumindo o seu posto de rei em Israel após a morte de seu pai, e ele toma algumas atitudes para esse começo de reinado, e são sobre elas que eu gostaria de meditar e trazer aos irmãos essa proposta de uma receita para um bom começo. Você pode repetir o tema da mensagem? Receita para um bom começo. Mais uma vez. Meus irmãos, a primeira receita, a primeira atitude que Salomão fez, que eu quero trazer aos irmãos, é a disposição para viver em comunidade. Congregar-se. Salomão vai prestar um culto a Deus, mas ele não vai sozinho. Ele chama muitas pessoas que vão com ele. A congregação se apresenta diante de Deus para adorá-lo. Aqui é uma verdade muito importante para a gente aprender a conviver com a família de Deus, para a gente conviver com as pessoas que Deus tem chamado para conviver ao nosso lado durante a vida. Agora, queridos, viver em família é fácil? Sua família é perfeita? Toda família tem gente boa, toda família tem gente mais ou menos, e toda família tem gente ruim. Tem ou não tem? Tem. Viver em família não é fácil. Agora, também a igreja é uma grande família. Viver em família não é fácil na igreja. Há pessoas que acham que a igreja tem um lugar de todo mundo é santo, que ninguém faz nada errado. Meus irmãos, não é diferente da nossa vida familiar. É aqui uma grande família com as suas tendências, com as suas esquisitices. Cada um de nós tem um jeitão de ser. E a gente tem que aprender a conviver e aguentar os irmãos. Tem ou não tem? Se o pastor Edson tiver coragem mais ao longo do ano, eu posso ser convidado para vir pregar sobre os 12 tipos de crentes. Hoje eu não vou falar sobre nenhum deles, não. Não, vou falar sobre um. Crente chuchu. Vocês conhecem o crente chuchu? O crente chuchu é aquele que não tem gosto. Chuchu tem gosto? Não tem. Chuchu pega o gosto que você puser perto. Tem gente que é assim na vida da igreja, não tem gosto. Lá em casa, na época da Páscoa, a gente compra 100 gramas de bacalhau e 5 quilos de chuchu. Aí põe uma semana perto. Aí o chuchu absorve o gosto do bacalhau e a gente faz bacalhoada. É fácil conviver com as pessoas? Não é. Agora, irmãos, a Bíblia nos apresenta que a vida como igreja, ela vai ter esses problemas. E a gente não pode se desiludir por causa disso. A gente não pode deixar a igreja por causa disso. A gente não pode se distanciar do povo de Deus por causa disso. Veja a radiografia que nós temos da igreja no final do 1º século, no livro do Apocalipse. Jesus está dizendo com aquelas 7 igrejas: tenho contra ti. Havia problemas naquelas grandes e famosas igrejas do 1º século. Há igrejas que são referência, mas elas têm seus problemas. Uma das igrejas que mais deu problema para o apóstolo Paulo foi a igreja dos corintianos. Paulo escreveu 3 cartas aos corintianos. Uma eles deram conta de sumir. Ninguém sabe onde está. Mas era uma igrejinha boa, mas problemática. Dividida entre si.
Um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Cristo, outro era de Apolo. Confusão por causa de dons espirituais. Confusão na Santa Ceia, porque o ajuntamento de panelas, a festa do ágape no domingo, todo mundo levava o que tinha. Era uma grande refeição e nela a celebração da Santa Ceia todo domingo. Nós vamos ter hoje aqui também a celebração. Mas aí os irmãos resolveram não apenas ajuntar a panela, mas fazer panela. A irmã ligava para a outra e falava assim: você vai levar o que hoje? Então combina, mas é só nós. E aí começaram a fazer panelas. E aí não tinha geladeira, não podia estragar, tinha que comer tudo. Aí todo mundo saía empanturrado. E tinha que também tomar o vinho, não podia levar para casa. Paulo diz que havia irmãos que saíam de lá bêbado, não passava nem no negócio do exame daí, que se soprasse. No bafômetro. Eu sei que o pastor Ezio é corintiano, ele está olhando para mim aqui, mordendo a língua. Mas era uma boa igreja, mas tinha seus problemas. E outra coisa, irmãos, qualquer semelhança com os corintianos é mera coincidência. Não há nenhuma relação direta com os corintianos do passado com os corintianos atuais. Não é? Mas temos que aprender a conviver com as diferenças. E por isso eu quero desafiar você, apesar de todos os problemas que pode a vida na comunidade da igreja manifestar, não abandone a igreja. Não deixe de estar com o povo de Deus, porque o Senhor disse que é ali no ajuntamento do povo que Ele vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz o Senhor. Dá trabalho, não é fácil. Mas eu quero desafiar você. Eu ouvi uma frase muitos anos atrás e eu gosto dela e concordo com ela. Apesar dos pesares, a igreja ainda é o melhor lugar do mundo. Creia nisso. Apesar dos pastores, apesar da liderança, apesar dos membros, creia que a igreja ainda é o melhor lugar do mundo. E no que depender de você, faça o melhor, sirva, contribua, ajude, viva a vida da comunidade da melhor maneira. Um velho pastor já falecido da nossa igreja lá em Londrina, reverendo Jonas Dias Martins, com quem eu tive o privilégio de conviver, em 1986 eu gastei uma manhã com ele, ele já estava cego, mas ele tinha um vozeirão, era um homem com uma voz incrível. Mesmo para conversar normalmente, parecia um Cid Moreira, narrando alguma coisa lá na televisão. E eu perguntei para ele alguns conselhos de um velho pastor para um jovem pastor. E ele respondeu para mim no seu vozeirão: meu jovem, no reino de Deus, se nós não atrapalharmos, já estaremos fazendo uma grande obra. Não atrapalhe. Não atrapalhe, já faça a sua parte. Mas também ajude. Portanto, queridos, essa é a primeira parte da receita para um bom começo de 2013. Congregue-se. Esteja envolvido com o povo de Deus de alguma maneira. Sirva ao Senhor. A segunda parte dessa receita que nós encontramos aqui na vida de Salomão, no começo do seu reinado, é que além de congregar com todo o povo, eles decidem consultar ao Senhor. Veja o versículo 5, no finalzinho. Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Vamos ouvir, vamos falar com Deus. Quando você vai ao médico, o médico faz perguntas para ele fazer um diagnóstico, para ele fazer uma análise do que está acontecendo com você. E nós temos o grande privilégio de nos consultarmos com o maior de todos os médicos, aquele mestre dos mestres que nos atende e nos ouve e nos entende. Como é que hoje nós poderíamos entender essa ideia de consultar ao Senhor? Primeiramente pela palavra. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Vá para a palavra. Você quer saber o que Deus vai falar? Vai para a palavra. Você quer saber o que Deus tem para dizer para você nesse ano? Vai para a palavra. O problema, meus irmãos, é que muitas igrejas, muitos líderes por aí dizem assim: nós estamos com a palavra e não abrimos. E não abre mesmo. Sabe, não abre. Tem as maiores heresias. Nós temos visto nos nossos países, em outros países, gente que não lê a Bíblia, não entende a Bíblia, não estuda a Bíblia. Certo pregador, muito elétrico, andando de lá para cá no púlpito, daqueles que cria que não precisava estudar para pregar. Ele chegou uma noite, abriu a Bíblia logo no começo, deu lá em Gênesis, na criação do homem e da mulher.
E ele então falou sobre a criação do homem, andando para lá, para cá, não percebeu que bateu um vento e virou a página da Bíblia. E ele veio dizendo, e quando Deus criou a mulher, ele a fez com 40 côvados de largura, 40 de altura, e betumou por dentro e por fora. E ele olhou e falou, meus irmãos, está esquisito isso aqui. Mas se está na Bíblia, então é assim mesmo. Confundir mulher com Arca de Noé é ruim. Não é verdade? Então tem gente que fala os maiores absurdos. Então, queridos, eu não quero trazer sobre vocês nenhum peso. Eu gosto muito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Se você tem um plano para ler a Bíblia o ano todo, que bom. Faça isso. Mas eu não quero trazer um peso sobre você. Aquelas coisas assim, eu já li a Bíblia 60 vezes. Aí você se sente tão mal. Caramba. Sabe, eu tenho minha maneira de estudar a Bíblia. É interessante, o Salmo 1 fala de meditar na palavra. Feliz o homem que medita. E o verbo meditar na língua hebraica é ruminar. O que o boi faz? Ele pega o capim, ele rumina, vai e volta, vai e volta. Ele extrai tudo o que pode. Tem gente que lê a Bíblia no ano inteiro, mas se você perguntar o que leu, ele não lembra. Tudo bem, é uma maneira. Mas se você puder ruminar, meditar, consultar ao Senhor através da palavra, faça isso. Você tem um momento especial, você está passando por uma situação hoje, procure trazer essa ideia e vai ver o que a Bíblia tem para dizer. Eu estou vivendo um novo momento na minha vida, depois de 34 anos, como pastor da mesma igreja, estou de licença, e para janeiro eu escolhi o tema fé. Uma coisa muito pessoal, nem minha mulher sabe disso. Fé. Eu estou ruminando os textos da Bíblia que falam sobre fé. É a minha maneira de estudar. É a minha maneira de contemplar e de ver o que Deus tem nessa consulta que a gente faz a Ele. Agora, irmãos, além de Deus falar pela sua palavra, Deus fala através de conselheiros. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a sabedoria habita no meio de conselheiros. Quando você vai tomar uma decisão importante, não a tome sozinho. Reparta essa decisão antes de tomá-la. Vê se pessoas mais experientes te ajudam nisso. Você pode evitar muita burrada na sua vida. Por exemplo, você que é jovem, ouça seus pais. Tem muito filho que não ouve pai para tomar a decisão. Uma das maneiras de você honrar pai e mãe, eles não são infalíveis. Eles podem não ter a opinião que você espera que eles teriam, mas ouça-os. Há uma experiência de vida que precisa ser levada em conta. Procure ter na sua vida alguns mentores, alguns orientadores, que vão te ajudar. Olha, puxa vida, nesse momento, eu vou repartir essa decisão com alguém. Para eu tomar a decisão que eu tomei de ficar sem igreja em 2013, eu tive meus mentores, meus conselheiros, pastores mais velhos, como Messias Anacleto Rosa, Matias Quintela de Souza, lá de Londrina, que são meus conselheiros. Eu, antes de tomar a decisão, conversei com eles. Faça isso. Na multidão de conselheiros há sabedoria, gente. Consulte a Deus. Faça como Salomão e o povo. Você quer começar bem esse ano? Antes de tomar as principais decisões da sua vida, reparta com alguém. Consulte ao Senhor. Vê o que a Bíblia tem a esse respeito. A Bíblia tem muitos princípios que estão claros. É uma questão só de obediência. Por exemplo, perdão. Você não precisa ficar estudando muito sobre perdão. Você tem que aplicar isso na sua vida. Lá em Presidente Prudente nós temos o Conselho de Pastores. E, certa ocasião, o pastor da Assembleia de Deus, maior igreja da cidade, pastor Padilha, estava dirigindo a meditação. E de repente ele virou e disse: olha, gente, eu sou daquele tipo de pastor que não leva desaforo para casa. Eu falei: que é isso? O pastor pentecostal da Assembleia de Deus não leva desaforo para casa? Não levo. Ele disse o seguinte: irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que perdoar, então eu não levo para casa, eu já resolvo ali mesmo. Para que eu vou levar para casa uma coisa que não precisa levar? Que, meus irmãos, a falta de perdão é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Isso é a falta de perdão. Você toma o veneno e fica esperando que o outro morra. Está algemado com ele, vai tomar banho, ele vai junto. Vai viajar, ele vai junto. O cara não desliga de você.
Perdoa. Tem que ficar sofrendo por causa dessas coisas, não. Você quer começar bem o ano novo? Consulte ao Senhor. Faça como Salomão. Veja o que Deus tem. Veja o que irmãos mais experientes têm para te ajudar na caminhada da fé. Em terceiro lugar, terceiro ponto da nossa receita, é que além de Salomão congregar-se com o povo, consultar ao Senhor, ele também serviu ao Senhor. Veja o versículo 6, e ele ofereceu ali sacrifícios e ofereceu 1000 holocaustos. Você sabe o que é pegar 1000 cabeças de gado sem defeito? E eu posso dizer isso que eu moro na capital do Nelore Mocho do Brasil. Deus não aceita gado ou sacrifício de segunda categoria, tinha que ser o melhor. E num dia, Salomão sacrificou 1000 cabeças de gado. Eu não sei nem quanto vai custar isso. Mas você pode pensar no valor disso. O que nós aprendemos aqui? Para começar bem o ano, sirva ao Senhor. Sirva com o que você tem. Se você não tem 1000 cabeças de gado, tem problema. Sirva-o com aquilo que Deus mesmo colocou na sua mão. Faça a sua parte. Contribua com o reino, contribua com a igreja, contribua com a melhoria da cidadania, com aquilo que você tem na sua mão. Seja criativo. Eu tenho, desde quando cheguei em Brasília, sexta-feira, convivido lá na praça lá da Torre, né? Onde a dona Elza e o seu Jair tem lá a barraca da vovó Elza. Se você nunca comeu pastel aberto, de bacalhau ou de outra coisa, vai lá. Pode agradecer pelo comercial, viu, seu Jair? Dona Elza, vai comer o pastel aberto lá da barraca da vovó Elza. Mas é incrível como, além de servir e atender bem as pessoas, a preocupação em aproveitar as oportunidades para lançar uma palavra, para um convite. É assim, essa influência tão benéfica. Minha avó, ela casou-se, morava numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Espírito Santo do Pinhal. E ela queria falar de Deus e de Jesus para as outras pessoas, mas o padre proibiu publicamente numa missa que as mulheres abrissem a porta para minha avó. E no quarteirão que a minha avó morava, ela percebeu que tinha 6 senhoras que tinham tido neném. Irmãos, eu estou falando de 1915. Época diferente da de hoje. E minha avó queria falar com aquelas senhoras. Ela havia se casado em 1915. E aí ela descobriu uma maneira, comprar um presentinho para o neném. Ela chegava, batia na porta. Naquele tempo não tinha babá, não tinha ajudante. Era a mulher mesmo, no seu resguardo, que tinha que ir lá ver quem estava na porta. E quando via que era a dona Josefina, já ia fechando a porta e falava, não, eu vim trazer um presentinho para o neném. Meus irmãos, presentinho abre porta. E a minha avó entrava, que nenenzinho bonito. Você tem alguma fralda para lavar? A gente naquela época não tinha fralda descartável, tinha que lavar. Era no tanque, não tinha máquina. E lá minha avó ia para o tanque, esfregar a fralda. E naquela época tinha um negócio chamado cueiro. Era um pano mais grosso que enrolava a criança para proteger, dar uma boa temperatura e também para cobrir os possíveis vazamentos que acontecessem na fralda. Minha avó ia para o tanque com sabão de cinza, lavar fralda e cueiro, punha no varal e dizia, no outro dia eu venho passar. No outro dia estava a dona Josefina passando, ferro de brasa, pesado. Ela levou aquelas 6 mulheres a Cristo. Sirva ao Senhor. Fica esperando Deus pôr muita coisa na sua mão. Eu aprendi um ditado. Você tem que ser produtivo aonde Deus te plantou e no momento que Ele te plantou. Não quero ficar pensando, o dia que Deus fizer isso aí eu vou trabalhar melhor para Ele. Trabalhe agora. Sirva ao Senhor da melhor maneira agora. Faça como Salomão. Pegou 1000 cabeças de gado da primeira linha, POI, puro de origem. Eu não tenho gado, mas eu entendo um pouco lá com os meus irmãos que têm suas fazendas, né? Sirva ao Senhor. O que Deus tem colocado na sua mão? Não perca uma oportunidade.
Não perca a chance que Deus está te dando de ter relacionamento com as pessoas nesse novo ano. Eu ouvi dizer de um irmão que depois de trabalhar 30 e poucos anos numa empresa, ele resolveu fazer um culto de gratidão no dia da sua aposentadoria. A maior parte dos colegas só foi saber que ele era crente no dia da aposentadoria. 30 e poucos anos trabalhando junto e o homem não falou nada. Mas pelo menos falou no final. Já fez um culto de gratidão, já não foi tão ruim. Você quer começar bem esse ano? Sirva. Sirva a Deus. Coloque-se à disposição dele. Coloque o que você tem nas suas mãos para abençoar o reino. Abençoar a igreja. Com certeza tem muita coisa nessa igreja que precisa ser feita. Fala com o pastor Regis, fala com a liderança. Ofereça-se, faz que nem eu, tem cara de pau. Ó, pastor, eu estou aqui, quero fazer alguma coisa. Tem? Se eles não quiserem que você faça, aí é outra coisa, mas pelo menos você se apresentou. Será que o reino vai poder contar com você? Será que o Senhor Jesus vai poder contar com você nesse novo ano? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época na igreja brasileira de um consumismo da fé muito perigoso. As pessoas só querem. As igrejas estão virando supermercado onde as pessoas vão para ter um determinado produto. Se não gostou do produto, se não tem o produto, mudar de igreja, mudar de denominação, servir, é coisa mais comum. Isso é um perigo muito grande. Nós nos tornarmos consumistas da fé. Deus quer trabalhadores, gente operosa, fazendo o que deve, o que pode ser feito. Finalmente, a última parte da nossa receita, para começar bem um ano novo. A primeira parte foi congregar, a segunda parte da receita, consultar, a terceira parte, servir, e a quarta parte, decidir da melhor maneira. Olha o que acontece. Depois desse culto longo, você pode imaginar quanto tempo demorou 1000 sacrifícios. Eu não sei que hora vocês costumam terminar o culto aqui. Tem um relógio olhando para mim ali, ó. Eu já vou terminar, fique tranquilo. Mas você imagina o quanto demorou esse culto. Viagem de volta até Jerusalém. Salomão estava cansado. E naquela noite ele teve um sonho e Deus falou com ele: pede-me o que queres que eu te dê. Salomão tinha tudo na mão, né? Pedir riqueza, pedir a morte dos seus inimigos. Senhor, já elimina essa cambada que está me dando trabalho. Algumas pessoas aqui foram ovelhas do meu pai. Reverendo Lutero Cinta Damião foi pastor por 54 anos da nossa igreja. Meu pai tinha uma tese interessante sobre oração. Quando o irmão estava dando muito trabalho na igreja, ele orava para Deus mudar o irmão. Mudar o coração do irmão. Mudar a atitude daquele irmão. Mas depois de um tempo de oração, se o irmão continuava dando trabalho, ele orava para Deus mudar o irmão de cidade. Para dar trabalho um pouco para um outro pastor, porque ele já estava meio esgotado. Passado um tempo, se aquele irmão não foi transferido, ele chegava e dizia: Senhor, transfere esse irmão para a glória. Já chama de vez para a eternidade. Posso dizer para vocês que algumas vezes Deus ouviu a terceira parte da oração, viu? Mas, queridos, como é bom você experimentar esse momento em que você pode pedir. Deus está dando a você a chance de pedir. Peça bem. Tiago escreve dizendo que nós não sabemos orar. A gente é ruim de oração. A gente pede mal. A gente pede para os nossos deleites, para os nossos prazeres. Pode fazer uma análise das suas orações. Você começa no nós e você termina no eu. É difícil você fazer uma oração só pensando no todo. Outra coisa que a Bíblia diz é que a gente não deve orar usando de vãs repetições. Então peça, seja honesto com Deus, abre o coração. Coloque para Ele a sua necessidade, numa boa. Tem gente que acha que vai se aproximar de Deus com todo assim, tem que ter aquela reverência, tem que ter mesmo, aquele respeito, tem que ter mesmo. Mas Deus também quer intimidade. Deus é Pai. E os seus filhos podem se aproximar dele do jeitão que são. Um presbítero da nossa igreja lá de Curitiba nos contou uma história que ele reputa como verdadeira e eu conto reputando como verdadeira. Converteu-se um rapaz que veio do rock pauleira. Mas imagina aquele cara, tudo de preto,
aquelas coisaiadas tudo, droga. Aí o moço se converte. E o pastor, com sabedoria, foi lidando com ele para não forçar a mudar a roupa tudo uma vez, né? Porque vai botar o cara num terno, às vezes é difícil. Então, naquele princípio, o pastor fazendo um discipulado, falou, você vai ser meu companheiro para fazer visitas. E aquele moço foi daquele jeitão mesmo, cabeludão, tatuagens, aquela coisa que você pode imaginar de um rock pauleira, caveira, tudo mais. E aí chegou um dia, o pastor falou, você vem aqui em casa à tarde que nós vamos visitar um irmão que está no hospital, ele é membro da família mais antiga da igreja, são os donos da igreja. E ele está lá doente, em depressão, e você vai lá comigo. Tá bom. O jovem passou, tinha visita na casa do pastor. O pastor falou, você vai para o hospital, mas não entra, fica na porta me esperando para não dar problema. A visita demorou na casa do pastor, o jovem estava lá dando a hora dele, ele falou, não, eu vim aqui para orar. Sabe aqueles crentes do primeiro amor, assim, cheio do fogo? Falou, já que eu vim aqui para orar, eu vou orar. O pastor não veio, mas eu vou. Subiu no quarto, quando ele entrou, a família saiu. Ninguém quis ficar com ele no quarto. E ele chegou perto daquele senhor de idade, o velho lá todo estatelado, naquela depressão, olhando para cima. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um vidrinho de óleo, o pastor tinha ensinado para ele, como tem aqui também, um vidrinho de óleo. E ele ensabou a careca do velho com óleo e orou do seu jeitão. E disse assim, Paizinho da glória, tu não está vendo que esse brother está aqui na maior deprê? Saca ele dessa, Senhor, tem misericórdia dele. Meus irmãos, o velho começou a rir com esse tipo de oração. E o moço foi embora. Domingo o velho foi para a igreja, saiu do hospital. Quando encontrou o pastor, não deu tempo do pastor ir no hospital, o pastor falou, mas irmão, que coisa boa, que remédio deram para o senhor no hospital? Foi remédio não, pastor, foi aquele moço que o senhor mandou orar lá. O jeito de ele orar foi formidável. Então quando a gente fala sobre pedir, como Salomão foi sábio no seu pedido. Sabedoria e conhecimento. Nós precisamos das duas coisas para viver bem a vida. Conhecimento é você enriquecer sua cabeça de informações, e sabedoria é como você as usa. Por isso que sabedoria não depende se a pessoa é alfabetizada ou não, sabe disso? Tem muita gente que é analfabeta, mas é sábia. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu já tive ovelhas analfabetas. Um dia eu fui visitar a dona Benedita, senhora que veio do sítio, casa de chão batido, muito pobre. E ela, fui ler a Bíblia, pedi a sua Bíblia, uma Bíblia usada. E eu pensei, dona Benedita não lê a Bíblia, ela é analfabeta. Perguntei, dona Benedita, estou vendo que a sua Bíblia está usada. É o seu filho que lê para a senhora? Ela falou, não, pastor. O senhor pode não acreditar, mas todo dia de manhã, depois que termina meu cafezinho lá, que eu tiro o cafezinho da chaleira lá do fogãozinho de lenha, eu sento aqui nessa mesa com meu tamboretezinho, e ela me diz, pastor, eu abro a Bíblia e eu passo o dedo e Deus fala comigo. Não precisa ser doutor. Não precisa ser mestre. Sabedoria é temer a Deus, é levar Deus a sério. Queridos, eu posso lhes desejar um feliz 2013. E devo fazê-lo, né? Esse é o meu primeiro domingo nesse novo modelo de pastorado que eu estou vivendo. E está sendo muito interessante pregar para os irmãos e pregar para mim mesmo, acima de tudo, não é? Porque é um momento diferente na minha vida. Minha esposa passou por um câncer e eu então decidi esse ano ser pastor da minha casa primeiramente, do que ser pastor das pessoas em geral. E quero também descansar um pouco. Apesar que no reino de Deus, não é? Aí fora as pessoas dizem, enquanto descansa carrega pedra. Mas no reino de Deus a situação é outra. Enquanto você descansa, você carrega a bênção. Não é? Por isso, vamos aprender a pedir. Peça com sabedoria. Aí Deus deu para Salomão muito mais
do que ele havia pedido. Quando Deus vê a honestidade do seu coração, quando Deus sonda as motivações do nosso coração e as julga adequadas, então ele fala: eu vou dar mais do que essa pessoa está pedindo. Essa é a receitinha para um bom começo. Se você não pulou 7 ondas, se você não comeu arroz com lentilhas, tem problema não. O que você pode ter para você como receita está aqui na palavra. Congregue-se. Esteja vinculado com o povo de Deus de alguma maneira. Consulte ao Senhor. Sirva ao Senhor. E peça. Com sabedoria. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, tua palavra foi lida e explicada. Entretanto, nós sabemos que o fruto, as consequências positivas não dependem daquele que fala, mas depende do teu Espírito Santo. Por isso eu te peço que o teu Espírito, Espírito de sabedoria, visite a nossa vida, nós que estamos reunidos aqui neste lugar, nesta igreja, e grava em nosso coração essa orientação, para que nós tenhamos um bom início de 2013. Em nome de Jesus. Amém.